Bem-vindos ao Coffee Break Computer World CIO, hoje com Pedro Moura. O Pedro Moura é o CMO do Landing Jobs, que é um evento sobre o futuro do trabalho, algo que está na ordem do dia e que é mais do que necessário as sociedades começarem a discutir estes temas. Ainda por cima, o Landing Jobs tem aqui um foco principal no mercado tecnológico, que é de facto, que está de facto a viver um momento, eu diria, aterrador, com a falta de talento e de pessoas. Olá Pedro, bom dia, muito obrigado por Olá, ter bom dia. acebido conversar connosco. A minha primeira abordagem antes de irmos ao evento é, de facto, esta é uma discussão que está na ordem do dia, e que começa a ser dramático para o setor das tecnologias, que é encontrar talento, e vamos começar por aí, pela questão do talento, para depois irmos ao evento propriamente dito, mas vocês que estão no dia-a-dia a lidar com estes temas, têm sentido de facto que isto tem sido dramático. Tem, João, em primeiro lugar também obrigado pelo convite. Já agora só uma pequeníssima correção. Portanto, eu sou o CMO da Landing Jobs e o evento a que te estavas a referir é o Future Works, que é um evento FutureWorks, organizado exatamente, por nós ok. e por nós e pela iMatch. FutureWorks. Relativamente ao tema da escassez do talento tecnológico, é uma coisa que não é nova, é uma coisa que já existia antes da pandemia, é um dos principais problemas que, de alguma forma, as empresas têm para conseguirem ser mais competitivas e é uma enorme ameaça, mas também há enormes oportunidades, portanto, há más e boas notícias. Efetivamente, há uma divergência entre aquilo que é a necessidade crescente de talento tecnológico e a capacidade da sociedade como um todo de produzir o talento tecnológico necessário. Portanto, estão a ser criadas mais vagas e mais necessidades de talento do que talento tecnológico, falando de um ponto de vista um bocadinho quase industrial. Nós na Landing Jobs, como trabalhamos precisamente na área do recrutamento tecnológico a nível global, não só em Portugal, sentimos isso não só localmente, mas também internacionalmente. E efetivamente, quando nós vamos a países da América do Norte, da Europa, sobretudo, que é onde nós trabalhamos a nível de empresas, não há uma empresa que não se queixe, eu estou aqui a exagerar um pouco, mas a esmagadora maioria queixa-se de que uma das principais barreiras a realmente conseguir atingir os seus objetivos de negócio é a escassez de talento tecnológico. E há uma competição por empresas que leva a que o próprio mercado, em que já não seja tanto só uma questão da quantidade total de talento tecnológico, é também a dificuldade, num mercado quentíssimo, de as empresas conseguirem aguentar e reter as pessoas nos seus quadros o tempo suficiente para elas conseguirem efetivamente produzir. Ou seja, há muitos casos que nós, por exemplo, dizemos, hoje em dia, dos mercenários, que são profissionais de tecnologia que passam 6 meses numa empresa, querem para aquecer o lugar, digamos assim, e entretanto vem uma outra empresa que lhe oferece mais não sei quanto de ordenado e eles vão. Portanto, há também uma falta de produtividade no sentido daquilo que uma pessoa consegue fazer inserida numa empresa, inserida numa equipa, que necessita de algum tempo. Ou seja, precisaríamos de mais de pessoas que tivessem mais tempo nas organizações. Portanto, há aqui dois grandes problemas. Por um lado, realmente a escassez total em termos de quantidade absoluta de talento tecnológico. Por outro lado, a capacidade das empresas efetivamente em darem condições, e condições não é só salário, ao talento para conseguirem tirar o máximo de rentabilidade, digamos assim, em termos de produtividade, das suas equipas tecnológicas. Só com o tema do emprego e da falta de talento, que estaríamos aqui a manhã inteira. Aliás, se calhar o dia todo. Porque de facto é isso. O Pedro tocaste aí num tema que é essa questão de que hoje não é, e estas novas gerações, não é só o dinheiro que pesa, ele faz parte do vencimento, eles sabem quanto querem ganhar, Claro. mas também há um conjunto de outras condições que eu acho que as empresas, mais no sul da Europa, não estão preparadas. Eu estou sempre a dizer isto, mas com esta ressalva que é, tendo em conta o conservadorismo de algum empresariado Sim. português, que não é mau, atenção, isto não é uma crítica, teve também e tem também em alguns momentos a sua importância, mas isso depois leva a entrocar nisso mesmo que acabaste de dizer. Mas, paralelamente, decorre uma grande discussão, essa sim, porque falavas e bem do problema do talento, é algo que já vem da pandemia, ou de antes da E pandemia, antes? mas algo que é criado agora, que é esta discussão que está a ganhar, cada dia que passa, uma proporção maior, que é o futuro do trabalho, que é como é que vamos trabalhar a partir de agora. Se
há empresários que acham que os funcionários em casa com condições ganham produtividade, há outros que dizem que não, que isso é uma ilusão e, portanto, que é os funcionários em casa, ou seja, na sede das empresas Sim, e nos escritórios das empresas, que se ganha mais produtividade. Havia um empresário há poucos dias que dizia que até era uma forma de lutar contra a inflação, era trazer os empregados para casa porque se ganhava produtividade. E também a questão híbrida, não é? Que me sim. parece que pode ser uma solução. Eu pessoalmente tenho algumas dúvidas da questão híbrida, mas pronto, nós estamos aqui para as minhas questões pessoais. Como é que este evento, o vosso evento, vai olhar e o que é que vai fazer? Vai haver uma discussão, são debates, são conversas, como é que o evento vai discutir este grande tema? Eu acho que a resposta é exatamente isso, vai discutir, vai promover a discussão, porque hoje em dia muito daquilo que existe e a discussão que é feita à moda das redes sociais, ou seja, alguém lança um B-type, digamos assim, ou sai um artigo, há uma série de comentários para um lado, uma série de comentários para o outro, tipicamente posições pouco equilibradas e com uma lógica de pouco debate, mais de afirmações, não é? Snapshots de soundbites. As redes Um, sociais a funcionarem como elas estão próprias, não é? como elas são, e têm um papel, só que, no entanto, que se queremos efetivamente ter uma conversa mais séria que envolva mais entidades, todas as pessoas, todos os stakeholders da sociedade, não só talento e empresas, mas também governos, autarquias, associações de todos os tipos, é necessário efetivamente reunir toda esta gente, todos estes stakeholders e metê-los a falar, metê-los a discutir, metê-los a ouvir, obviamente, opiniões, mas depois promover precisamente a discussão sobre isso. Porque, por exemplo, só o caso que tu deste de trabalho remoto e o híbrido, etc, etc. Efetivamente, a pandemia, uma das coisas que trouxe, e não vou dizer se é boa ou se é má, mas trouxe uma mudança paradigmática de algo que antes era o nice to have, que era o trabalho remoto. A minha empresa dá um dia por semana. Hoje em dia, isso inverteu-se completamente, pelo menos no setor do trabalho tecnológico, porque nem todos os setores são assim, e aqui também temos de distinguir, mas eu vou balizar o âmbito aqui, falando sobretudo da componente do mercado tecnológico. De alguma forma se pode dizer que está um bocado na vanguarda, precisamente por ser um mercado que tem desequilíbrios muito, muito peculiares, nomeadamente haver mais procura do que oferta de talento. Mas o que aconteceu efetivamente foi que houve muito extremismo. De repente, o trabalho remoto era a salvação para tudo. Por outro lado, houve um conjunto de reações que disseram não, mas isso as pessoas não vão comunicar, não vão conseguir ter empatia umas com as outras, ter relações, vai limitar a criatividade que surge naturalmente quando as pessoas estão juntas fisicamente. E há muitos advocatários de um lado e do outro. Eu aqui, sinceramente, eu tenho sempre duas posições que são um bocadinho liberais no sentido mais filosófico do termo, que é, primeiro, não há um tamanho que sirva a toda a gente. Não há um tamanho ou não há um modo de trabalhar que sirva a todos os profissionais e todas as empresas. E segundo, cada um deve tentar procurar aquilo, dentro deste primeiro conceito, que lhe faz mais sentido, que lhe faz mais jeito, tendo em conta o seu contexto, tendo em conta as empresas. E garantidamente vai haver um lugar para todos. Uma coisa, por exemplo, que nós vemos, nós fazemos um estudo internacional todos os anos, a nível global, sobre este tipo de temas. Salários, as inclinações das pessoas, sobre trabalho remoto, migrações, realocações, etc, etc. E o que toda a gente diz, de uma forma completamente perentória, e quando digo toda a gente, são 95% dos inquiridos, portanto, talento tecnológico, é que ter um trabalho em que tenha de ser obrigado sempre a ir para o escritório, não. Isso Ok. não. E isso mudou efetivamente. Depois, há pessoas que querem full remote, ou seja, não quero estar no local de trabalho, quero estar em minha casa, quero estar no escritório, no cowork, na praia, no eucaliptal, o que quer que seja. E há outras que dizem, não, é pá, eu quero o híbrido. E dentro deste equilíbrio, as próprias empresas e o talento é a mão e a luva, não é? Qual é que é a luva para a mão, qual é que é a mão para a luva. Eu diria, e isto agora já é uma opinião um bocado pessoal, que o trabalho completamente remoto traz algumas dificuldades. Eu vou dar um exemplo que eu próprio sinto. Nós temos equipas espalhadas desde o Brasil, Roménia e Nigéria. A minha própria equipa de marketing tem essa realidade. E há algumas dificuldades em pessoas que, por exemplo, entraram durante a pandemia e que raramente estiveram fisicamente com outros membros da equipa. Eu sinto, e é uma das minhas preocupações enquanto gestor e líder dessa equipa, que eu tenho de arranjar mecanismos para evitar que as pessoas não se conheçam. Às vezes pequenos toques, pequenos traços comportamentais, culturais até. Tenho, sei lá, as pessoas da Nigéria, por exemplo, eu descobri com uma pessoa da minha equipa que é da Nigéria, que eles tendem a respeitar muito a hierarquia, que é uma coisa que na minha equipa não faz sentido. Portanto, eu tenho de primeiro saber, ter consciência e conhecimento disto, e depois saber atuar na equipa para isto funcionar. Portanto, eu diria que o mais equilibrado, o modo mais equilibrado, e lá está, isto é só uma opinião, será em princípio e em média o híbrido. Agora, é uma coisa que tem de ser discutida, porque tem impactos muito mais amplos. Eu vou só dar mais um exemplo e que tem a ver com a escassez do talento tecnológico.
Uma das coisas que aconteceu durante a pandemia, sobretudo em países como Portugal, que têm um salário muito competitivo quando olhado pelos olhos de países mais ricos, foi que as empresas estrangeiras e o próprio talento português descobriu que, olha, as empresas vêm a Portugal, pagam mais 50% do ordenado a uma pessoa e a pessoa trabalha de onde está, remotamente, para os Estados Unidos, para o Reino Unido, para a Alemanha. E há gente que está felicíssima a fazer isto. As empresas estão felicíssimas, o excelente português é ótimo, fala excelente inglês, tem uma capacidade de relacionamento cultural e social brutal, tem uma muito boa formação técnica, é um ótimo deal. E isto levou a que só em Portugal, por exemplo, hoje em dia, em 2022, 20% das pessoas que trabalham em tecnologia que vivem em Portugal estão a trabalhar remotamente para outros países. Ora, o que é que isto faz à escassez do talento tecnológico local? Aumenta, dispara brutalmente. Só para dar um outro exemplo, isto e mais alguns fatores, levaram a que houvesse um aumento dos salários na malta que trabalha em tecnologia de 36% de 2021 para 2022. É brutal. Eu não me lembro, eu próprio sou engenheiro informático do técnico de formação de 99, portanto, velha guarda. Eh, Nunca houve um aumento destes no mercado, nunca. Isto foi completamente causado por de repente, esta nova realidade do mundo a trabalhar em remoto, trouxe, e é uma ameaça enorme para as empresas portuguesas, mas também é uma oportunidade enorme. Porque é que é uma oportunidade enorme? Porque as empresas portuguesas podiam e deviam estar a fazer exatamente a mesma coisa com talento de outros países. Mas aí entramos naquilo que estavas a dizer há pouco dos países do sul da Europa, são um bocado mais conservadores, que não é sempre mau, mas neste caso é uma oportunidade que as empresas conseguirem aproveitar e ir buscar talento à América do Sul, à África, à Ásia, mesmo ao leste europeu, vão ter uma competitividade muito superior àquelas que só aceitam talento português que fala português. Isso vai ser uma limitação brutal. Isso é quase que um braço para uma outra discussão, é que, não sei, eu há poucos dias analisava com um executivo também, engenheiro informático, que procura muitas soluções de emprego, nomeadamente developers e analistas, e ele dizia-me isso, já não há, tirando a Índia e algumas áreas no Brasil, já não há países onde Portugal pode recorrer encontrando competitividade, ou seja, tendo pessoal com um salário baixo. Hum, Porque também a malta do país de leste se apercebeu, e se começa a perceber, e esta é a questão da globalidade, sim, sim, sim. que é eh, eh, se pagas mais, há pouca gente aqui, não é, em Portugal, que recebe menos, e portanto eles vão fazendo exigir os seus vencimentos. Isto vai gerar, a falta de talento vai gerar isso mesmo que dizias, que é uma nova soluções. Há caminhos e vocês têm como objetivo já ter algumas soluções Sim. enquadradas, ou a ideia é mesmo discutir só por discutir, não por discutir, mas tentar depois mais tarde então enquadrar estas soluções, ou vão já puxar para que os vossos convidados tragam também algumas soluções? Não, obviamente é assim, eu aqui posso falar com dois chapéus. O chapéu da Landing Jobs é um em que nós trabalhamos precisamente no enablement dessa globalização de trabalho tecnológico, ligando pessoas de vários lugares para trabalharem remotamente onde estão ou para se realocarem e tipicamente entre países, seja tipo América do Sul, África, Ásia, leste europeu, Médio Oriente para Europa e América do Norte, que são os fluxos que neste momento mais fáceis são de fazer. Por exemplo, as pessoas, o talento tecnológico de países europeus, tirando o português e o espanhol, que mesmo assim, relativamente aos congêneres europeus, ainda está um bocado abaixo, mas nós não conseguimos trabalhar com alemães ou com ingleses, porque eles estão bem, quer dizer, ou com norte-americanos, não dá. Os salários deles não têm nada a ver, as condições estão muito confortáveis, se calhar até confortáveis demais. Agora, isto de Learning Jobs, nós somos efetivamente promotores ativos disso. Em termos da conferência do Future Works, o que nós queremos é precisamente, por um lado, fazer uma sensibilização para que há aqui um conjunto enorme de oportunidades. E há mais um fator, para além das empresas estrangeiras virem buscar talento português sem tirar o talento português de cá, o movimento de empresas estrangeiras que estão neste momento a abrir tech centers e criar equipas tecnológicas em Portugal é brutal. O que é espetacular por um lado, porque traz competitividade para o mercado e novos conhecimentos e novas atitudes, mas é mais uma ameaça para o mercado local em No termos da mercado escassez de local. talento tecnológico. Portanto, as empresas portuguesas, digamos, mais só portuguesas, têm de se adaptar.
Não têm outra, porque senão vão morrer, pelo menos por esta vertente. Agora, dentro da conferência propriamente, o que nós queremos é precisamente motivar esta discussão, apresentar exemplos, tentar de alguma forma ajudar a que as questões que sejam colocadas sejam melhores e sejam mais seriamente entendidas e que se tente encontrar algumas respostas. Portanto, à partida não há uma resposta para, tem de se fazer isto. Mais uma vez, os caminhos são todos diferentes e uma coisa boa do mundo globalizado, neste sentido pelo menos, é que efetivamente há um conjunto de oportunidades e de possibilidades para cada um encontrar o seu caminho. Quer talento, quer empresas, quer países. Por exemplo, uma das coisas que nós aí vamos promover ativamente, porque é uma iniciativa que também estamos a fazer, é criar uma espécie de uma aliança de várias entidades que hoje em dia trabalham a nível internacional com talento e com empresas portuguesas, criar uma aliança para realmente tentar transformar Portugal, haver uma maior coordenação, maior visibilidade agregada de Portugal enquanto um possível hub tecnológico a nível internacional. Porque já hoje em dia nós praticamente sem não fazermos nada, por exemplo, somos o destino número um para nómadas digitais. Não fizemos nada de concreto em relação a isto. É talvez uma consequência do sucesso que tivemos no turismo na década passada? Talvez. É o Mas sol e a praia e ainda alguma habitação sim, fora, sim. fora das grandes Sim, cidades. mas é isso, língua, afabilidade, infraestruturas, segurança, é muitas coisas. Mas, ou seja, e nós, com a posição geográfica que temos, com este contexto também multicultural que nós sabemos fazer melhor do que muitos países, nós devíamos estar, e há entidades que estão, só que lá está, é cada um a puxar para o seu lado, típico de Portugal, não é? Para tentar efetivamente ter aqui um desígnio nacional partilhado e alinhado de transformar, ter o grande desafio de transformar Portugal num tech hub no top 5 internacional, em que cada empresa, cada talento tecnológico fosse Portugal um dos primeiros países que viesse à cabeça quando pensasse em, ok, agora quero ir internacional, quero criar uma equipa, quero ir trabalhar para outro lado, etc, etc. Isto seria fundamental para o desenvolvimento do setor tecnológico do país e, consequentemente, para a sua competitividade e melhoria do valor que a economia consegue efetivamente trazer. Porque Pedro, isto depois, já só para dizer mais uma coisinha, João, desculpa. Eu sei que eu às vezes falo um bocado mais, manda-me calar, por não, favor. nada Mas disso. esta questão, nós, as empresas portuguesas e a própria economia portuguesa, habitua-se a ser uma economia de não muito alto valor. Isto depois cria problemas quando nós temos de pagar, enquanto empresas, mais aos profissionais de tecnologia, porque estamos num regime de competição com empresas de lados que têm mais dinheiro à partida. Portanto, enquanto nós não conseguirmos também ter uma economia como um todo de maior valor acrescentado, vamos estar sempre limitados naquilo que conseguimos pagar ao talento de origem nacional ou internacional, mas para trabalhar para o bem de Portugal. Portanto, há aqui um ciclo que pode ser virtuoso, mas neste momento ainda é um pouco vicioso. Pedro, quem é que vai beneficiar ou quem é o público-alvo que tu gostavas de ver na vossa conferência? Bom, vou anunciar. Talento tecnológico, naturalmente, portanto, profissionais de tecnologia. E já agora o evento também vai ter uma vertente online e nós vamos fazer um grande trabalho de tentar ter profissionais de todo o mundo a participarem também no evento para conhecerem Portugal, para conhecerem também estas discussões, para se entrarem um bocado neste pandan, em bom português. Pessoas que possam querer mudar de carreira para a tecnologia. Há os chamados reskilling. Há muita gente hoje em dia a considerar isto e nós, infelizmente, esta via de reskilling, que é uma necessidade enorme da empresa, há empresas enormes que têm problemas com pessoas que já estão obsoletas ou que o seu trabalho desapareceu por causa da automação ou do que quer que seja e não sabe o que fazer às pessoas. Há um conjunto de pessoas mais velhas, a partir dos 40 anos, ficar desempregado em Portugal, quando não se é tecnologia, lá está, é um drama. Ou quando não se tem um lugar seguro. Não tem de ser. Há lugar para isto. Portanto, devia haver um esforço muito maior também na parte da requalificação e nós vamos também ter uma secção para essas pessoas e para se discutir esse tema. Depois, empresas, naturalmente, nacionais e estrangeiras. Nós queremos dar a conhecer também Portugal às empresas estrangeiras para os levar a considerar mais Portugal como um destino. Depois, governo, portanto, poder público central. Nós, por exemplo, vamos ter o Miguel Fontes, o secretário de Estado do Trabalho, estamos a convidar um conjunto de outras entidades, como o Presidente da Câmara de Lisboa, o Presidente da Câmara de Fundão e outras entidades também do Governo. Universidades também, obviamente, gostamos de ter, e depois todo o tipo de entidades que possam, de alguma forma, ter um interesse nisto. Ou seja, só para dar um exemplo, Parques de Ciência e Tecnologia são também grandes agregadores da empresa e que têm tipicamente redes de contacto internacional. Queremos que o máximo de gente, e claro, jornalistas, já agora, obviamente, porque são fundamentais para Estás para efetivamente não só divulgar. mas também para participar, Para, mas para também para termos estas participar. conversas até com outras pessoas que por lá Claro, estejam e claro, que é sempre interessante perceber o que é que o mercado exatamente. anda a procurar, não é? Se houver mais conversa e mais conhecimento sobre todos estes temas, ou seja, se a maré quando sobe para todos. E é um bocado disso que nós queremos. É que Ok. toda a gente, no limite, participe, porque isto são temas muito importantes para o futuro do país. E agora só se entrando em Portugal.
Muito bem. Pedro, isto é já na próxima semana, o Future Work vai Não, começar 7 e 8 de outubro, é daqui a um em mês. outubro. 7 e 8 de outubro. Outubro, sim. Ok. 7 e 8 de outubro, que vai ser no Centro Cultural de Belém, ou também me enganei? Não, no Centro de Congressos de Lisboa, a antiga FIL. No É Centro de parecido Congressos de CCL, Lisboa. CCB, Portanto, não acertei uma, de facto. não há problema nenhum. Para recapitular e para que não haja confusão, 7 e 8 de outubro, De outubro. no Centro de Negócios Congressos, Congresso de de Lisboa, Congressos de Lisboa, que era a antiga FIL, que era a antiga FIL, que é na assim que toda Junqueira. a gente identifica o espaço É, ali junto ao rio, é verdade, é verdade. na Rua da Junqueira. Pedro, muito obrigado e muito boa Obrigado, eu. sorte para o evento e para este propósito que é de facto urgente, que se comece a conversar e a encontrar soluções e até outubro. Muito obrigado, João.